Bom dia, meus queridos irmãos, que a paz de Cristo Jesus e o seu amor esteja com você nesta manhã. Nós, pela graça de Deus, estamos agora na nossa sala da esperança e nós vamos estudar a nossa lição, assim como nós fazemos todos os dias. Você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que Deus realmente possa te abençoar muito, você, a sua casa, a sua família, seus amigos, que você realmente seja uma bênção, e que neste dia o Espírito de Deus possa estar guiando a sua vida. Nesse momento eu quero convidar você, nós vamos fazer uma oração e nós vamos pedir a bênção de Deus para o nosso estudo de hoje. Querido e amado Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta bendita oportunidade que o Senhor, bondosamente pela Tua misericórdia, nos concede de podermos estudar a Tua Palavra, começarmos o nosso dia já alimentando o nosso coração, a nossa mente com a Tua verdade. Nós o pedimos ao Espírito Santo do Senhor para que estejam conosco, Pai, e Ele possa nos iluminar neste momento. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, a nossa lição de hoje vem falando sobre a autossuficiência, tá? Hoje, quarta-feira, estamos aí no meado desta semana. O meu muito obrigado a você que sempre está comigo, que Deus continue te abençoando, me abençoando para que nós possamos continuar sempre juntos ouvindo a palavra de Deus, estudando a nossa lição, o nosso guia de estudo. Essa lição é muito importante, tá? E hoje, por exemplo, nós vamos ver aqui a história de pessoas, né, que passaram a confiar em si mesmo e certamente, queridos, a partir de então, eles foram infelizmente derrotados, porque nós não temos poder próprio, nós não temos força própria, sabe? O nosso coração é enganoso, nosso coração nos engana muitas vezes, sabe? Nós somos pecadores, nós somos impuros. Então, queridos, nós não podemos sermos vitoriosos independente de Jesus, porque Jesus é o dono da vida, Ele é o doador da vida, tá? Jesus, queridos, Ele é o Criador de todas as coisas, é o dono de todas as coisas, tá? E então, queridos, nós, independentes de Cristo Jesus, Ele mesmo disse, né, que nós somos um galho, né? Somos aí comparado com um galho, que quando esse galho está desligado do tronco, é óbvio que ele sozinho ele vai morrer. Assim somos nós. Se nós desligarmos de Jesus, nós vamos morrer. Não tem outra escapatória para nós, né? Muito bem, o estudo de hoje, 1 Samuel capítulo 3, de 1 a 14. E aqui vem contando a história, queridos, do personagem Saul, como um rei que foi ungido, né, por Samuel, conforme Deus ordenou, para que ele fosse o rei de Israel. E ele foi o primeiro rei de Israel, tá? Mas aqui também conta para nós a história de Eva, lá no Jardim do Éden. Quando Eva, ela entendeu, pensou, foi enganada pelo seu próprio coração, né? Achando que a sua sabedoria, a sua autossuficiência, a sua capacidade, a sua inteligência, que ela poderia, né, andar independente, que ela poderia desligar de Deus, desligar do seu marido. E ela começou a passear pelo jardim sozinha. Ela imaginou que ela poderia, né, pela sua própria capacidade e sabedoria, vencer o inimigo. E é claro que não foi isso que aconteceu, tá? Ela foi vencida. Queridos, assim somos nós também. Nós não podemos deixar nenhum momento, né, de andar com Jesus, de estarmos ligados com a sua palavra, estudando a sua palavra em oração, constantemente, pedindo a Deus o seu poder para que nós possamos, né, vencer as tentações. Caso contrário, nós não vamos conseguir. Tá? E isso foi o que aconteceu com Eva. Tá?
Então, quando ela pecou no Jardim do Éden, não foi simplesmente porque ela duvidou da palavra de Deus. No cerne do problema estava sua crença de que ela tinha sabedoria suficiente para decidir por si mesma o que era bom e certo. E queridos, sabe, eu já ouvi muitas pessoas dizer assim, olha, na verdade eu fumo até o dia que eu quero. O dia que eu não querer mais, eu vou parar. Nem sempre é assim. A pessoa geralmente, queridos, quando ela se torna dependente do vício, ela está escrava do vício. Só com Cristo Jesus, né, só com o poder de Deus que ela pode ser liberta. A mesma coisa, pessoas que eu já ouvi, pessoas que estão viciadas, né, em bebida alcoólica. Elas dizem assim, olha, eu bebo só até o dia que eu quero, o dia que eu não querer mais eu vou parar. Não é assim. E assim, querido, qualquer coisa que nós queremos fazer, independentemente de Jesus, né, exaltando a nossa autossuficiência, nós somos derrotados. Quer ver outro exemplo? E aqui nós temos em 1 Samuel 3, verso de 1 a 14, é o exemplo de Saul. E aqui conta a história, queridos, que o reinado de Saul foi invadido pelos filisteus, né? E o que aconteceu? Os filisteus invadiu, né? E o exército de Saul começou a se afastar, começou a se distanciar. Saul começou a ficar apavorado, com muito medo. E o que ele fez? Ele diz assim, olha, eu preciso buscar a presença de Deus. Mas só que ele procurou buscar a presença de Deus do próprio jeito dele, de forma errada. E muitas vezes nós fazemos isso também. Queremos buscar a presença de Deus, mas de forma errada, com a nossa autossuficiência, fazendo a nossa própria vontade. E desta maneira, queridos, nós não vamos ser vitoriosos, não. Tá? Então, Saul, ele ofereceu sacrifício. Queridos, ele não poderia fazer isso. O único que poderia fazer isso é o sacerdote que foi escolhido por Deus para esta finalidade, para este objetivo. Saul não poderia fazer isto. Deus ficou muito aborrecido, Deus ficou muito zangado com a atitude que Saul fez. Tá? Agora, queridos, aqui eu queria tirar uma lição importante com você. Você recebeu de Deus uma missão, eu recebi uma missão. Deus me concedeu talentos, Deus concedeu talentos para você. Eu não sei quantos talentos Deus te deu, se foi 1, se foi 2 ou se foi 5 talentos, tá? Mas olha, queridos, uma coisa muito importante. Nunca invade o caminho dos outros. Nunca atravesse o caminho dos outros. Se Deus confiou talentos a uma pessoa, se Deus confiou uma missão para uma pessoa, e você olha para ela e acha que ela não tem capacidade, quem somos nós para julgar as pessoas, se Deus assim o confiou? E muitas vezes nós tentamos invadir a privacidade dos outros, queridos, querendo exercer a função que Deus confiou para ele, não para mim. E muitas vezes, queridos, nós, às vezes pela nossa incompetência, não damos conta nem da nossa missão e ainda queremos invadir ainda o espaço dos outros. Tem gente assim, sabia? Cuidado, queridos, com essa forma de agir. Tá? Saul se deu mal quando ele ofereceu o sacrifício. Era errado oferecer o sacrifício? Não era. Mas Deus não concedeu para ele essa
essa missão, né, esse cargo, né, não foi a ele, foi o sacerdote. E somente, queridos, naquele momento, naquele contexto, né, somente Samuel poderia oferecer o sacrifício. Tá? Por mais bem intencionado que você esteja, o que eu esteja, tá? Por mais que eu acho que eu posso fazer melhor aquela função que o meu irmão está fazendo, queridos, mas Deus não permitiu a você, Deus permitiu para ele. E por essa razão, eu não posso invadir o espaço do meu irmão. Se ele estiver fazendo bem ou não, queridos, ele vai dar conta diante de Deus. Eu vou dar conta diante de Deus. Tá? E qual foi o resultado desse erro de Saul? Deus tomou o reino de Saul. E Deus pediu para que Samuel, ele então ungisse, né, Davi como rei. Os descendentes de Saul não iriam permanecer no reinado. Queridos, por causa do pecado de Saul. Cuidado com aquilo que você está fazendo, com aquilo que eu estou fazendo, se realmente estamos agradando ou não a Deus, queridos. Nós precisamos ter a grandeza de sermos humildes o suficiente para aceitar a vontade de Deus, para aceitar que Deus controle a minha vida, que Ele conduza a minha vida, que Ele me guie a minha vida e a sua vida, em vez de eu tomar as minhas próprias decisões, as minhas próprias atitudes e querer fazer tudo de acordo com a minha vontade. Nós somos dependentes de Deus, nós não somos independentes. Tá? Queridos, quer ver outro exemplo? O exemplo de Pedro. Todas as vezes que Pedro, né, ele agia pelo seu próprio impulso, pela sua autossuficiência, quando Pedro dizia assim, Senhor, todos os outros que são discípulos do Senhor, que são fajutas, que são moles, sabe? Eu não sou assim. Eu estou pronto para ir até a morte. E não era assim, queridos. Todas as vezes que Pedro reagia desta forma, ele caía. Nós temos o exemplo da história de Pedro. Né? Ele caiu. E nós não somos diferentes nem somos melhores do que Pedro. A não ser que a nossa vida esteja completamente nas mãos de Cristo Jesus. Então, queridos, que Deus abençoe a sua vida e que Deus ajude você para que você entenda, para que eu possa também entender, tá? Que Jesus, como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Que nós possamos entregar a nossa vida completamente, sem nenhuma reserva nas mãos de Cristo Jesus e deixar que Ele guie, que Ele conduza a nossa vida. Para que nós não venhamos, queridos, a cair em tentação. Assim como aconteceu com esses 3 personagens, né, e tantos outros na história da Bíblia que nós conhecemos. Nós mencionamos apenas esses 3 como exemplos, mas tantos outros que no momento em que ele se desviava dos propósitos de Deus, fazendo a sua própria vontade, ele estava lá embaixo, ele caía. Tá? Que Deus te abençoe e fique com Deus. Amanhã estaremos outra vez de volta. Amém.